Olá, meus prezados amigos e irmãos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é: o padrão do mundo ficou para trás. E o texto básico está em Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados amigos e irmãos, depois de uma bela e precisa explanação teológica dos capítulos 1 a 11 de Romanos, a partir do capítulo 12, Paulo passa a falar da ética cristã a ser vivida pelos que foram justificados pela fé, aqueles que foram libertos da condenação e que agora gozam de paz com Deus, mediante a graça salvadora. O grande desafio do cristão é viver uma vida ética, em coerência com a transformação nele operada, pela regeneração, pela justificação e pela santificação, tudo fruto da justiça de Deus, acreditada aos crentes por meio da fé em Jesus. O texto básico começa com a expressão "portanto", que liga os 11 capítulos com os demais a seguir. Esse "portanto" varia nas diversas versões para "e assim", "pois" e "por isso". No dicionário de Strong, esse "portanto" significa "então", "por essa razão", "consequentemente", "conformemente", "sendo assim". Estas são as diversas possibilidades de tradução. Por isso, a tradução do Novo Mundo preferiu traduzir assim, "consequentemente", que é muito apropriada, pois que, depois de 11 capítulos de muita instrução, em consequência de tudo que foi dito, eis aí sendo apresentado o tipo de vida que cada um deve buscar, para agradar a Deus e vivenciar sua boa, agradável e perfeita vontade, na coerente nova vida em Cristo. Os ouvintes de Paulo tinham certa noção quanto aos tipos de sacrifícios requeridos por Deus no Antigo Testamento. Desde Abel, que ofereceu a melhor parte da melhor ovelha, passando por Salomão, Josias e Ezequias, que ofereceram milhares de animais como sacrifício a Deus. Paulo, nesse texto, está inovando ao dar uma nova concepção para os sacrifícios que realmente agradam a Deus. Agora, não serão mais animais esfolados vivos e queimados no altar, mas a vida do crente inteirinha, consumida na missão, no testemunho que agrada a Deus e totalmente inundada pela ética cristã. Deus sempre tem bons planos para o seu povo. Por isso, o apóstolo, fiel profeta de Deus, falando em nome de Deus, usou a expressão "rogo-lhes", chamando os crentes para perto, com vistas a uma exortação, a um apelo, a um encorajamento. E o primeiro apelo foi para que cada um se apresente como um sacrifício vivo. Não alguns momentos de culto, mas tudo o que somos e em todo o tempo. Como o exemplo de Jesus, que ofertou tudo o que tinha para a nossa redenção. No passado, por centenas de anos, sacerdotes e sumos sacerdotes ofereceram animais mortos em sacrifício a Deus. Ofereciam a melhor farinha e o melhor trigo. Agora, visto que o verdadeiro, real e único sacrifício que agradou a Deus foi realizado no Calvário, com a morte de Jesus, nenhum sangue precisa ser derramado. Agora, diante das misericórdias de Deus, vista no Calvário, o Senhor reivindica para si a vida inteira daquele que com ele foi reconciliado. Agora Deus requer a vida do salvo em devoção íntegra, sincera e exclusiva a ele. Vida que realmente o considere primeiro e absoluto na devoção e no serviço. A palavra aqui traduzida por oferecer ou apresentar vem de uma palavra que significa colocar ao lado, próximo, deixar à mão. Essa apresentação do corpo em sacrifício vivo é uma ação pessoal e intransferível. Cada um é responsável por ela. Em Romanos capítulo 6, Paulo usou 5 vezes essa palavra. Ele disse em 6,13 para não oferecer os membros ao pecado, mas oferecer os membros a Deus. Em 6,16 lembrou que a quem você se oferece como servo, desse você será servo. No capítulo 6,19 disse que no passado eles ofereceram o corpo para a maldade, mas agora deveriam oferecer os seus membros para a santificação. Verdadeiramente é uma ação voluntária, intransferível e vital.
A oferta do corpo em sacrifício vivo é realmente um apelo radical. Como radical é a vida cristã. É feito sob um forte argumento, a misericórdia de Deus, registrada em toda a Bíblia, mas vista no seu ápice, no Calvário. No relatório de Neemias, essa misericórdia apresenta um Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, que não os desamparou, mesmo quando cometeram grandes blasfêmias. Neemias disse: pela multidão das tuas misericórdias não os deixaste no deserto. Os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Neemias 9, 17 a 21. Isaías foi preciso ao dizer que não existe Deus misericordioso além desse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Está escrito: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Jeremias acertou o tamanho dessa misericórdia ao dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Essa misericórdia foi experimentada por muitos, até pelos perversos reis Manassés e Acabe. É a misericórdia que cancela todas as transgressões, elimina toda a culpa e faz o triste ficar contente. Tudo por causa do substituto Jesus, que foi condenado no lugar de pecadores. Diante de tão grande argumento, o crente deve se apresentar, sim, como um sacrifício que é vivo, que é santo e é agradável a Deus. Esse sacrifício vivo é o que Deus prefere e não pode ser trocado por uma religiosidade vazia, mecânica e superficial. Não é confinado a um templo e limitado a um momento, e não é definido pelo eu quero, ou eu gosto, ou eu prefiro, nem por uma beneficência interesseira que visa a prosperidade terrena. Deus requer a vida completa, o coração inteiro. Em Provérbios 23, 26, o sábio diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Em 1 Samuel 15, 22, o profeta disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Em Amós 5, 23 e 24, Deus diz o que realmente deseja. Está escrito: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. A obediência a esse apelo radical, associado a esse argumento infinito e renovável, só pode ser atendido mediante transformações e ações radicais. Ser totalmente diferente do mundo, isto é, não tomar a forma desse mundo, desse século. Não se amoldar, nem na mente, nem no caráter do mundo. As diversas versões captaram bem essa ideia e disseram: não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Versão Bíblia Viva: não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Almeida 21. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. NTLH. Não se amoldem às estruturas deste mundo. Versão Católica. A transformação exigida é radical e absolutamente necessária, porque o mundo é mau e jaz no maligno, como disse João, 1 João 5,19. Ela é imperativa porque no mundo não há o Espírito de Deus, e sim o Espírito do erro. É imprescindível porque o mundo odeia os que são de Cristo, 1 João 3,13. É indispensável porque o mundo passa, João 2,17. É imperiosa, visto que quem ama o mundo não tem o amor do Pai, 1 João 2,15. Por tudo isso, meu prezado amigo, o apelo é enérgico e com forte argumento e deve ser atendido. A palavra de ordem nessa questão é transforme-se. O texto diz: mas transformai-vos, que é igual a mudar de forma, transfigurar, como aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração, Mateus 17, 2. Essa transformação vem pela renovação da mente, que também deve ser radical. Como disse Paulo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 1 e 2. O apelo é para uma restauração, para uma renovação que apresente uma completa mudança para melhor. A exortação é para o crente mudar o modo de perceber
de entender, de sentir e de julgar as coisas, passando a amar o correto e a odiar o mal. Essa renovação deverá deixar bem nítida na mente do crente a grande diferença entre o santo e o profano, entre o que agrada a Deus e aquilo que o ofende. Por isso, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. Essa entrega do corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, essa não conformação com o esquema do mundo e essa metamorfose espiritual para os valores eternos que agradam a Deus, envolve um grande esforço pessoal e intransferível. É certo que contaremos com a infinita misericórdia de Deus nessa luta e contaremos também com o Espírito Santo ajudador. É certo também que a recompensa vale todo o esforço, pois só assim experimentaremos, comprovando como genuína e valiosa qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está pronto para esse desafio da ética cristã? Então, manda brasa. A recompensa vale o custo. Que Deus nos ajude. Amém.